Bem, irmãos, hoje nós continuamos falando sobre a questão da queda dos anjos e abordando o que o Novo Testamento nos fala sobre este momento desses seres angelicais que caíram. E nós vimos que Jesus Cristo, as Escrituras nos fala que Jesus Cristo traz testemunhos sobre a criação, o ministério desses anjos, né? Tanto os bons quanto os maus e de Satanás. E aí nós vamos ver que lá em Lucas, Jesus Cristo falando aos seus discípulos, ele traz uma narrativa, Lucas registra, quando ele diz que ele viu Satanás caindo do céu como um raio. Então ele fala, né, nos traz algumas informações sobre a queda dos anjos, né, e de Satanás. Nós vamos ver também, por exemplo, quando o próprio João, né, no livro de Apocalipse, ele faz menção também sobre a queda de Satanás, ali em Apocalipse capítulo 12. Né? Então, o Novo Testamento ele também nos relata sobre a questão desse momento. Essa queda, ela trouxe alguns resultados para Satanás e seus anjos, né? Em razão da rebelião, Satanás, ele se tornou o adversário. O resultado é que ele torna-se adversário de Deus e tudo aquilo que se chama a Deus, né? Então, Satanás, diante dessa queda, ele ficou privado da comunhão, né? Da comunhão com Deus, comunhão, com o Senhor, de forma que o seu estado, qual ele se encontra, resulta no estado final e irrecuperável. E aí nós começamos a responder alguma questão, por exemplo, por que que Deus não dá aos anjos caídos a oportunidade para se arrependerem? E nós vamos ver que a Bíblia não traz de forma específica, em nenhum momento, os anjos caídos podendo ter a oportunidade de se arrependerem. Mas surgem algumas questões, porque para responder a essa questão, de por que os anjos caídos não têm oportunidade para se arrepender, alguns teólogos de algumas linhas, né, cristãs acabam trazendo alguns pensamentos. O primeiro dele, que eles querem responder a respeito disso, desculpa, é que Satanás provavelmente ele foi criado com um dos mais elevados, né, do ser angelical. Isso deveria ser uma razão que essa linha entrar. Então, defensores dessa linha vão dizer, eles vão se apoiar em Ezequiel, capítulo 28, verso 14, para afirmar que tanto Satanás como os anjos, os demais anjos, demônios, eles estavam na presença de Deus e tinham conhecimento da glória de Deus. Então, eles estavam numa posição muito elevada e é por isso que eles não têm desculpa nenhuma, eles não podem se desculpar por não saberem, né, das questões de Deus, tá certo? Ah, uma outra linha é que também há um direcionamento para responder por que que os anjos caídos não têm oportunidade de se arrependerem, é porque Deus não providenciou o plano de redenção para com os anjos, como fez com os homens, baseado ali em Hebreus capítulo 2, né? Versículo 5 ao 7 e os outros textos. Né? Então, a queda da raça humana, ela exigia um sacrifício expiatório. A queda dos anjos, nós não vemos essa exigência. Então, o sacrifício não foi planejado para os anjos, mas para os homens, como diz lá no verso 16 do capítulo 2 de Hebreus. Então, como os anjos foram criados como uma raça, né, e não como um grande exército, né, e não como uma raça, né, mas um grande exército, Deus não redimiu os anjos, né, e não tem um plano nenhum para a remissão dos anjos. Uma outra linha também que vai defender é que a Bíblia não nos dá a razão para acreditar que se que os anjos se arrependessem, mesmo que Deus desse oportunidades, eles iriam se arrepender, teria alguma chance. Isso os defensores dessa tese ligam ali para 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 e Judas 6. Então, os defensores dessa linha abordam que
diz que os anjos caídos, eles têm um grande conhecimento, eles têm muito maior poder, então eles são muito mais merecedores da ira de Deus. Então eles não têm condições nenhuma, né? Eles não têm oportunidade nenhuma. O que eles fizeram foi algo que os derrubou mesmo de muito mal, né? Então, Satanás e seus anjos agora só esperam a condenação e a punição eterna. Então, diante disso, nós começamos a ver sobre Satanás e os demônios, quando nós entendemos a queda e os resultados. E como já vimos, Satanás e os demônios, eles são descritos são seres espirituais que acabaram de macularam o seu estado original, eles ficaram alienados da presença de Deus e estão dispersos, né, reservados para o dia do julgamento. Eles têm vários nomes, né, são denominados de várias formas nas Escrituras. Os demônios são chamados de hortas espirituais, são aqueles que realizam milagres, são aqueles que foi oferecido sacrifício a eles, que habitam na falsa religião, né? Então, em muito momento a gente vê as escrituras falando a respeito disso. Na demologia, que é uma vertente da angelologia, a demologia ela vai tratar única e exclusivamente sobre Satanás e os demônios, é porque durante a demologia, na história da igreja cristã, surgiu pensamentos em nosso tempo que misturaram o humanismo, né, com a psicologia, né, ateísta de Freud, e a qual eles compreendem que Satanás e os demônios têm que ser tratados como símbolos, tá? Como símbolos na época que foram criados, e não como seres, como pessoas, né? Como nós vimos. E tem alguns teólogos, até de nome, que defendem essa linha. Por exemplo, uma tese que é defendida pelo o teólogo alemão Rudolf Bultmann, ele defendia a tese da proposta de desmitologização, desculpa, da Bíblia. Quer dizer, tirar esses seres, olhar para eles na Bíblia como mito. Qual era a defesa do Bultmann? Era que a figura dos demônios, de Satanás, é uma mitologia que está na Bíblia, e isso foi herdada dos persas, né? Que os persas, a Bíblia trouxe dos persas a mitologia e acabou aplicando que veio do tempo persa. Mas só que isso não bate com as escrituras, por quê? Porque a doutrina pagã persa é a ideia do dualismo, onde há duas forças, o bem e o mal. E a Bíblia não concorda com isso. Uma outra linha que é defendida com relação à mitologia, né, esses seres espirituais que não existem, são simplesmente mitologia, é defendida pelo um pastor também, um teólogo alemão que acabou indo para os Estados Unidos, né, e morrendo lá, chamado Paul Tillich. O Paul Tillich, ele defendia uma linha que era para despersonalizar os demônios. Então, para Tillich, o que ele entendia é que os demônios, a questão do mundo, as injustiças do mundo, a guerra, não são promovidas por uma pessoa, por um ser, né, mau. Os seres maus são as próprias pessoas, os demônios são as próprias pessoas. A questão do demoníaco, ele cria que era a sociedade, a estrutura social, como elas se encontravam. Então, essa estrutura social, a sua maldade, que era demoníaco. Não existe um ser individual. Então, Paul Tillich defendia essa tese. E um outro teólogo que é até bem conhecido, um dos maiores conhecidos do século XX, que é o Calbart. Calbart, ele tinha uma defesa que os demônios eram seres diferentes dos ângelos de Deus, né? Isso ele criou na sua teologia neo-ortodoxa, e a ideia de Barth é que os demônios não são mesmo os anjos de Deus, porque os demônios eles vieram antes da criação dos anjos, né? Então eles não têm a característica originária em Deus. Mas isso é antibíblico, né? Calbart, essa ideia é antibíblica porque vai colocar novamente a Bíblia dentro do aspecto
dualista, né? Porque uma força havia antes de Deus, antes da criação, outros seres chamados de demônios esse. Então não pode, porque atributos como a eternidade e a autoexistência só pertencem a Deus e não em ninguém a mais. Então, começamos a ver sobre Satanás, que é o líder do demônio. E duas coisas eu disse que era para nós aprendermos e termos em mente e evitar. Uma é a supervalorização do, de Satanás, e a outra é não subestimá-lo, achando que ele não existe. E dessa forma, eu disse para os irmãos que a gente tinha que erradicar, tomar duas posturas para que nós viéssemos erradicar a relação com Satanás nesse estudo. É fazer de Satanás um mito, nós não podemos fazer dele um mito, e fazer dele também o causador de todo o mal, porque as pessoas usam esse último tópico para qualquer coisa, Satanás, o demônio, tudo é culpado, né? Então, vimos as terminologias, onde o termo Satã, ele, ora no Antigo Testamento, ele está sendo aplicado para a própria figura de Satanás, é, ora se aplica porque o termo Satã, ele o significado é agir como adversário. Então, em algum momento ele, como foi ali em Jó, outro momento um anjo, um outro ser angelical, né, também como adversário, ou até um homem, como também adversário, usava o termo no Antigo Testamento para Satã, né? E vimos que ele também recebe outras terminologias, outros nomes que são menos comuns, mas são aplicados também. Tentador, né, inimigo, Beuzebu, Belial. Então, nós temos esses nomes também, né, que são aplicados a ele. E temos aí as terminologias e os nomes, né? Várias passagens que nós encontramos falando sobre. Depende muito do contexto. Você tem que analisar o contexto para ver o que, que o nome Satã estava falando. Assim como também no Novo Testamento. Mas o nome mais comum no Novo Testamento é tanto o diabo, Satanás, Belial, Beuzebu, né? Você vai achar várias vezes, né, esse termo, que é mais comum. E isso sempre trazendo a questão exatamente da oposição, né, com relação a Jesus Cristo, com relação ao povo de Deus, né? Pessoas são descritas também como aflitas por demônio, por Satanás. Jesus Cristo fala a respeito desse. Jesus ensina a respeito da existência de Satanás como inimigo ativo, né? Ele falou isso lá na parábola, né? Quando ele fala da semente, da parábola do semeador. Então, nós temos várias informações falando sobre a questão de Satanás, tá? Desse ser. Aqueles são chamados também, às vezes, para Satanás, são ligados àqueles que são filhos, né, do diabo, aqueles que seguem a Satanás, são chamados filhos do diabo. E no momento nós falamos um pouco sobre o termo Lúcifer, que alguns entendem que lá no profeta Isaías, né, e ele vem aplicação de Ezequiel, o termo Lúcifer, né, trazendo o nome para Satanás como fosse um nome antes da queda de Satanás. Mas na verdade não é. Esse nome, portador de luz, Lúcifer, ele só aparece na Bíblia, na Vulgata, na tradução, né, de Jerônimo, ali a Septuaginta. E aí foi aplicado para a Bíblia como se fosse o nome de Satanás, mas não é. Você vai ver o termo sendo ligado, às vezes, a Jesus Cristo lá em 2 Pedro 1,19, termo no grego fósforo, né? Aquele que a estrela da alva. Então, Lúcifer não é o nome de Satanás, nunca foi, né, no caso. Então, existem algumas atividades que nós vimos a respeito de Satanás. Por exemplo, ele é aquele que é o tentador. Nós vimos ele ali na parábola do joio do trigo, vimos a expressão dele ali com relação ao pecado de Judas, de Ananias, de Safira, na abstinência às vezes, sexual, né, do casal, a falta de atenção com relação às suas ações, as ciladas que ele traz. Então, ele age, tem muitas atividades. Paulo chama ele
diz que ele é aquele que engana, que ele aparece como anjo de luz, é aquele que, engana as pessoas, é aquele que, a mente das pessoas ele cega, ele é aquele que se opõe aos cristãos, ele, né, impede o seu trabalho. Então, ele tem várias atividades. E uma das questões é que nós precisamos entender que, apesar de todo o poder de Satanás, apesar de toda a sua força, ele é limitado, né. E, nós podemos resisti-lo, né, com as armas certas, não com as nossas próprias forças, não com a nossa própria sabedoria. Existe aquilo que as escrituras chamam de armadura de Deus, a qual nós precisamos estar totalmente vestido com elas para resistir ao tempo mau. E nós falamos, por final, a respeito do destino deles, Satanás e dos demônios. Sabemos que as escrituras são muito claras informando que Satanás e seus demônios já estão julgados, né. Então, o que só está faltando é exatamente a sentença deles ser proferida, o que vai acontecer ali na segunda vinda de Cristo, né, a qual Satanás e seus anjos, né, falso profeta, todos serão lançados no lago de fogo e enxofre e serão atormentados para todo sempre, a todo século, como nós vemos lá em Apocalipse 2:10. Então, o Senhor indica que também os demônios serão assim lançados para todo sempre no lago de fogo e enxofre. Então, nós vimos nessas aulas sobre essas questões da angelologia, né? Espero ter contribuído de alguma forma. Que Deus abençoe a todos vocês e até um próximo momento. Fique na paz.